tabela 5, nós podemos observar algumas diferenças entre esses sistemas que utilizam micro-organismos aeróbios e sistemas que utilizam micro-organismos anaeróbios. Por exemplo, com relação às características como eficiência. O sistema aeróbio, ele possui uma eficiência maior do que um sistema anaeróbio. Já com relação ao ponto de partida para degradar essa matéria orgânica, o sistema aeróbio, ela é mais rápida. Já o sistema anaeróbico pode ser mais lenta. O consumo de energia no sistema aeróbio, ele é alto. Já no sistema anaeróbico, ele é inexpressivo, ou seja, é mínimo. Com relação à estabilidade, o sistema aeróbio ela é boa, porém sobre a aeração. O sistema anaeróbio ele é bastante sensível. O custo de implantação, o sistema aeróbio ele é maior e o sistema anaeróbio é menor. O custo de manutenção, o sistema aeróbio ele vai ser maior e o sistema anaeróbio vai ser menor. Com relação à produção de odores, o sistema aeróbio vai ser menor e o sistema anaeróbio ele vai ser maior, porque esses micro-organismos anaeróbicos eles vão liberar algumas toxinas que produzem odores muito fortes. E com relação à produção de lodo, que é aquele resíduo final que fica durante o processo de tratamento, o sistema aeróbio é maior do que o sistema anaeróbio. Então, nesta figura 2, nós podemos ver alguns tipos de associações entre os possíveis tratamentos anaeróbios e aeróbios, como, por exemplo, o reator anaeróbio de manta de lodo, que é um sistema anaeróbio. Ele pode ser combinado com um sistema de lodo ativado, ou com um sistema de lagoa facultativa, ou com filtro biológico aeróbio, ou então com a lagoa aerada e lagoa de sedimentação, dentre outros. E esses sistemas, eles já são sistemas aeróbios. Então, você pode combinar tanto sistemas anaeróbicos com sistemas aeróbios, para melhorar o processo de tratamento daquele efluente. No Brasil, as principais combinações e os sistemas mais utilizados são a lagoa anaeróbia, que são constituídas por reatores de fluxo horizontal, em que ocorre o processo de sedimentação e digestão de sólidos sedimentáveis, que são oriundos lá dos esgotos domésticos ou de esgotos industriais. A estabilização da matéria orgânica, ela vai ocorrer apenas por fermentação anaeróbia, sem a presença de oxigênio, abaixo da superfície e sem a presença de oxigênio dissolvido. Então, a eficiência dessa unidade de tratamento em termos de redução da carga orgânica, ela pode alcançar de 50% a 70%. Um outro tipo é a lagoa facultativa. Então, o que seria a lagoa facultativa? Constitui-se o processo mais simples de tratamento de esgotos por lagoas e dependendo de fenômenos estritamente biológicos e naturais. Com isso, o esgoto, o afluente, ele entra em uma extremidade da lagoa e sai na extremidade oposta. É um tratamento bastante simples. A estabilização da matéria orgânica, ela se dá em duas camadas, onde nós podemos acompanhar nesta figura. Nós temos a parte superior, que é chamada de zona aeróbia, ou seja, é a zona que ocorre a presença de oxigênio, e na parte inferior nós temos a zona anaeróbia, onde vai ocorrer a decomposição de matéria orgânica, gerando pouco lodo, mais energia. Já na zona aeróbia, ocorre a decomposição da matéria orgânica, gerando lodo e gerando CO2. Na lagoa facultativa, ela vai ocorrer primeiro um tratamento preliminar para a retirada daqueles sólidos grosseiros e materiais maiores, onde vai ser utilizada a grade e o desarenador, que foram utilizados lá que eu mencionei na unidade 1, quando falei de tratamento preliminar.
Esse tipo de tratamento, ele possui um baixo custo e o bom resultado quanto à redução da matéria orgânica no esgoto. E a retirada do lodo que fica presente no fundo dessa lagoa é maior que 20 anos. Um outro tipo de tratamento bastante usual é a lagoa aerada. Então, essa lagoa são lagoas cujos mecanismos de remoção da matéria orgânica, elas são similares aos de uma lagoa facultativa. No entanto, é fornecido oxigênio a essa lagoa. E esse oxigênio ele vai ser fornecido por equipamentos mecânicos que vão ser denominados de aeradores. Então, essa lagoa aerada, ela pode ser classificada em 2 tipos, que são as lagoas aeradas facultativas e as lagoas aeradas de mistura completa. As lagoas aeradas facultativas, os sólidos dos esgotos e as bactérias, elas sedimentam-se indo o lodo para o fundo da lagoa. Então, é como se fosse um processo de decantação. Já a lagoa aerada de mistura completa, os sólidos e as bactérias, elas permanecem em suspensão, devendo ser removidos posteriormente em uma lagoa de decantação. Ou seja, a diferença entre esses 2 processos é que na lagoa aerada de mistura completa, você tem que adicionar um outro tipo de sistema, que seria a lagoa de decantação. Um outro processo bastante comum é o lodo ativado, que seria um tratamento aeróbio, ou seja, com a utilização de oxigênio. A aeração ela vai garantir o suprimento de oxigênio e ocorre um processo de mistura da massa líquida em um tanque denominado de reator. A matéria orgânica ela vai ser removida, ela vai ser degradada por bactérias que crescem dispersas no tanque. A biomassa, as bactérias, elas vão sedimentar em um decantador final, que é chamado de decantador secundário, permitindo que o efluente ele saia clarificado para o corpo receptor. E o lodo que fica sedimentado no decantador secundário, ele volta para o sistema através de um bombeamento ao tanque de aeração, aumentando assim a eficiência desse sistema de lodo ativado. Um outro sistema bastante utilizado é o reator anaeróbio de manta de lodo, o ASB. Esse reator ele também possui algumas outras denominações, como por exemplo, RAFA, que é reator anaeróbio de fluxo ascendente, digestor anaeróbio de fluxo ascendente e reator anaeróbio de leito fluidizado. Então, esse tipo de tratamento, ele promove a decomposição da matéria orgânica encontrada nos esgotos sanitários pela ação de bactérias anaeróbias, são bactérias que vão decompor aquela matéria orgânica sem oxigênio, contidas na manta do lodo formado no fundo desse reator, como podemos observar na figura. Então, nesta figura, nós podemos observar um reator anaeróbio de manta de lodo. Então, nós vemos que esse efluente, ao passar pelo equipamento, a carga orgânica dele é consumida pelos micro-organismos, ou seja, são decompostos, gerando o quê? Gerando gás metano, gerando lodo e gerando água. Então, vai ter a separação dessa fase líquida, sólida e gasosa através de um separador trifásico. Nessa etapa, o efluente líquido ele vai ser encaminhado ao corpo receptor, ou seja, ele vai ser lançado em rios e lagos. Os gases que foram originados durante a decomposição, eles podem ser queimados ou não, dependendo do tipo de utilização e do porte de empreendimento desse reator. E o lodo ele vai retornar ao fundo do reator. Usualmente, esse processo é complementado numa unidade de pós-tratamento para a melhora da eficiência do tratamento do efluente.
Um outro tipo é a lagoa de maturação. Esse tipo de lagoa é utilizado no fim do processo de tratamento, ou seja, o seu objetivo é apenas remover os micro-organismos patogênicos que podem provocar algum tipo de doença e o nitrogênio e o fósforo, que são classificados como nutrientes. Eles são muito importantes porque esses dois, principalmente o nitrogênio e o fósforo, eles vão ser responsáveis para o processo de eutrofização das águas. Então, um alto valor de nitrogênio e fósforo indica a má qualidade daquela água. Então, essa é uma solução bastante econômica para a desinfecção dos efluentes em relação à cloração ou à ozonização. E a morte desses agentes patogênicos, eles vão ocorrer por insolação. Nós podemos observar na figura que a lagoa ela é aberta, ou seja, a luz solar ela penetra nessa lagoa, então pode ocorrer a morte através de insolação, da temperatura, do pH, a escassez de alimentos. Se não tem mais alimentos, não tem nutrientes para aqueles micro-organismos, eles não conseguem mais sobreviver naquele sistema, compostos tóxicos, entre outros. Como nós falamos dos processos biológicos, agora nós vamos falar dos processos físicos e dos processos químicos para o tratamento de efluentes. Eles são utilizados para remoção de poluentes que não são removidos lá nos processos biológicos. Então, esses processos são processos posteriores ao processo biológico. O tratamento físico-químico ele é utilizado com a finalidade de reduzir a carga orgânica do afluente. Os tratamentos químicos, eles consistem em processos que envolvem transformações químicas, ou seja, reações químicas, levando à separação de fases, em que essas fases elas são separadas depois por tratamentos específicos. E os tratamentos físicos, eles vão envolver transformações físicas, resultando assim na separação de fases. E essas fases também vão ser separadas por processos físicos específicos. Então, na tabela 6, nós podemos observar os tipos de tratamentos físicos e químicos utilizados. Então, os tratamentos físicos, nós temos o gradeamento e peneiramento, que serve para separar sólidos grosseiros. O processo de sedimentação, que é como se fosse a decantação pela força de gravidade das partículas sólidas ou flocos contidos naquele efluente. Separação por gravidade diferencial seria a separação de materiais suspensos no meio, onde pelo efeito da gravidade sobre as partículas ocorre o processo de separação. Nós temos também um processo de flotação, que seria a separação de suspensões de partículas sólidas ou flocos diluídas em um meio líquido, onde são adicionadas finas bolhas de gás, o que as leva a flotar. Nós temos um outro processo que é o de filtração. Então, essa filtração ela é um processo que vai remover essas partículas sólidas. Nós temos o stripping de amônia, que é para remover ou diminuir a concentração de amônia nesse efluente. Nós temos o processo de adsorção, que é a adesão de partículas de um fluido em uma superfície sólida. Já os processos de tratamentos químicos, nós temos os processos de correção de pH, que é para ajustar o valor do pH da solução, facilitando assim a precipitação dos metais. A precipitação química tem como objetivo remover metais pesados. Nós temos também um outro processo que é o de oxirredução. Esse processo visa transformar as substâncias indesejadas ao meio ambiente em substâncias menos tóxicas, e a troca iônica, onde os íons insolúveis eles ficam retidos em uma resina trocadora de íons por meio de reações químicas, sendo assim estes removidos posteriormente. Então, nós temos todos os processos de tratamento de efluentes.
E espero que vocês possam acompanhar os fóruns, as atividades da plataforma e a atividade proposta de forma presencial. E até a próxima aula.